Eu saudo o povo de Deus com a paz do Senhor a todos. Aleluia. Segundo a Reis, capítulo 21, a seguir. Glória a Deus. Irmãos, eu já convido você para ficar até o final do conteúdo. Aleluia. Glória a Deus. Também, se possível, deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilha. Eu já quero fazer um convite para você. Você que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, aleluia, da sua vida, glória a Deus. Então, que você possa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, glória a Deus. Então é isso aí, irmãos. Você que também precisa fazer uma nova aliança com Deus, com Jesus, faz uma nova aliança, aleluia, glória a Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Então, irmãos, já vamos começar, Já convido você para pegar a sua Bíblia, aleluia, sentar aí, na cadeira, senta aí no seu sofá, glória a Deus, e vamos para a palavra de Deus que se encontra, em Segundo a Reis, aleluia, glória a Deus. Que se encontra aqui em Segundo a Reis, glória a Deus, 21. Pegou? Achou aí a sua Bíblia? Então vamos para a palavra de Deus. Aleluia. Vamos para a palavra. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efebá. Aleluia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Aleluia. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou o altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Aleluia. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares em todo o exército do céu, em ambos os atos da casa do Senhor. Mas vamos repetir esse versículo. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos átrios da casa do Senhor. Aleluia. E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era boleiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, Deus de Israel. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feita na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nessa casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Deus, Senhor. E não mais farei mover o pé de Israel dessa terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenho cuidado de fazer conforme a tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Aleluia. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações.
que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Oh, glória! Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, e dizendo: Aleluia, Senhor dos exércitos. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo o que fizeram os amorreus, que foram antes dele até Juda fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer o mal sobre Jerusalém e Judá, e qualquer que ouve, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Vamos repetir esses dois versículos. Preste atenção, irmãos. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo o que fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Juda fez pecar com seus ídolos. Vocês que gostam de adorarem ídolos, irmãos, aleluia. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer o mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouve, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Aleluia. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém, como quem limpa o prato, limpa-o e vira-o para baixo. Aleluia. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos. Aleluia, Deus de Israel. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Aleluia. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um outro extremo, afora o seu pecado, com que fez Juda pecar. Com que fez, aleluia, Deus. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um outro extremo, afora o seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, o Deus de Israel. Quanto ao mais dos feitos de Manassés, e a tudo o que fez, e ao seu pecado que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. O glória. E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Oh, aleluia. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Lesumelete, filha de Aros de Judá. Aleluia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos, a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Pereceu, né, irmãos?
e os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao mais dos atos de Amon que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Glória a Deus, Deus de Israel. Aleluia. Deus de Isaque, Deus de Jacó. Aleluia, Senhor. Aleluia. Segundo a Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia, Senhor. Sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Continua conosco. Irmãos, glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Aleluia. E que eu dei na mão nos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Aleluia. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Aleluia. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto prosseguiam com fidelidade. Aleluia. É muito bom ser fiel, para não se arrepender depois. Aleluia. Então disse o sumo sacerdote e o escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã e ele o leu. Aleluia. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e, dando-lhe conta, disse: Deu o servo a juntar o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, no escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Aleluia, Senhor. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Aleluia. Aleluia. E o rei mandou aí que o sacerdote Aicão, filho de Safã, Aclo, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: E
e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo o que tem cerca que nós tem escrito. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Aclor, Safã e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salom, filho de Ticlano, no filho de Arás, o guarda das vestiduras, e Alá habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. Aleluia. Aleluia. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Aleluia. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Aleluia. Glória a Deus. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso eis que eu te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, segundo a Reis, capítulo 23. Vamos lá, capítulo 23. Então o rei ordenou, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e dos sacerdotes, e os profetas, e todos o povo, e desde o menor até o maior. E leu os ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. Aleluia. Também destituiu o sacerdote que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém,
como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. Aleluia. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, e em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificaram sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães azimos do meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Nó, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Sua mãe? Sua mãe foi trabalhar. Aleluia, Senhor dos exércitos. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães azimos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Nó, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Aleluia. Irmãos, porque chamou na porta ali, aí eu tive que atender, mas peço desculpa aí, mas a gente vai continuando aqui, tá bom? Vamos lá. Porque chamou ali na porta e eu atendi. Glória a Deus. Mas aqui a palavra de Deus não para. Glória a Deus. Nós leva a palavra de Deus aonde nós estiver, nós leva a palavra de Deus. Aleluia. Pode ser na sala, pode ser, né, na cozinha, pode ser aonde for, nós leva a palavra de Deus, aonde quer que Deus mandar, nós leva. Aleluia. Glória a Deus. E também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natâmele, no camareiro que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor. E esmiuçado tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. Aleluia. O rei profanou também os altos que estavam de frente de Jerusalém, Deus, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificaram Salomão, rei de Israel, a Astarote e a abominação dos Sidônios, e a Quimós, a abominação dos Moabitas, e a Milgum, a abominação dos filhos de Amon. Aleluia. Deus de Israel. Semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu seu lugar com ossos de homens. Aleluia.
disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. E demais isto também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira do Senhor, e lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Aleluia, Senhor, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Aleluia. Porém, o ano 18º do rei Josias, essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se lhe viam na terra de Judá e em Jerusalém os exterminou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote e o que as acharam na casa do Senhor. Aleluia. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Íquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se converteste ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor não se demoveu do autor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Aleluia. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que diz: estará ali o meu nome. Ora, no mais dos atos de Josias e todo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó nele, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrate, e o rei Josias lhe foi ao encontro e vendou ele numa torre neste. E seus servos num carro o levaram morto de Egito e o trouxeram a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, e o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram e fizeram o rei em lugar do seu pai. Oh, aleluia. E
e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó constituiu a Elia com filho de Josias, em lugar do seu pai Josias, e lhe mudou o nome para Jeoia, porém a Joacás tomou consigo, e foi ao Egito, e morreu ali. E Gil e aqui deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém voltou à terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra, para o dar a Faraó. Tinha Gioria de 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zebida, filha de Bedaías de Rô. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Aleluia, Senhor. Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Eu peço que vocês continuem conosco. Aleluia. Continua aqui conosco. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Aleluia. A palavra de Deus é muito importante para mim e para você, para nossa família. Aleluia. Alimento para nossa alma é a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 24. Aleluia. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoia, que ficou 3 anos, seus servos, depois se virou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falaram pelo ministério de seus servos, os profetas. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ora, no mais dos atos de Jeoia, com tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Aleluia. E Jeoia dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrate. Aleluia. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar,
e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. Aleluia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera a seu pai. E naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, e rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Aleluia. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam sitiando. Aleluia. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe e seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei de Babilônia o tomou preso no ano 8º do seu reinado. Aleluia. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e partiu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do reino, seus oficiais e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens de valentes, até 7.000, e artífices e ferreiros até 1.000, e até todos os homens da guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedeques. Tinha Zedeque 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Libnos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoía. Oh Deus! E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoía. Aleluia, Senhor. Deus de honra, Deus de glória. Esse foi o capítulo, de hoje. Então vamos orar por essa palavra. Vamos lá comigo. Meu Senhor, meu Deus, acabamos agora, Pai, de ouvir, Pai, 4 capítulos da Bíblia, Senhor, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Estamos aqui, Senhor, porque acreditamos na sua palavra, Pai. Deus, damos força, Pai, para nós continuarmos, Senhor, nem olhando para um lado e nem para o outro. Aleluia, Senhor, nem para trás. Deus, ajuda, Pai, nós firmar a cabeça para frente, Senhor. Nem olhar nem para um lado, nem para o outro, nem para trás, que nós continuamos olhando sempre para frente, Senhor, para os seus caminhos, meu Pai. Caminho reto é o caminho do Senhor. Deus, dá-nos força, Senhor, dá força para mim, dá força para os seus filhos, Senhor. Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Oh, Pai, nós acreditamos, Pai, na sua promessa, Senhor. Coloca as suas mãos, Pai, estendidas sobre nossas vidas, sobre nossas almas, Senhor. Aleluia, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus, nós já pedimos para o Senhor, Pai, repreender, Pai, todo espírito, Pai, de maldição sobre nossas vidas, que o Senhor, Pai, aleluia, repreenda agora, Senhor, todo espírito de morte, todo espírito de maldição, todo espírito, Pai, de derrota, Senhor, aleluia, todo espírito imundo, Pai, aleluia, Senhor,
Deus, aleluia, Senhor Deus, repreenda, papai, em nome de Jesus. Glória. Amém, meus irmãos. Então, a graça e a paz a todos vocês. Vocês que não é inscrito ainda, se inscreve. Amanhã, tá bom? Estamos de volta com mais conteúdo, com mais Bíblia. E não se esquece de ativar o sininho de notificações. Glória a Deus, aleluia. Amanhã estamos de volta.